Olá, queridos irmãos e irmãs, esse é o nosso curso de liturgia e hoje eu gostaria de falar sobre um espírito litúrgico. Hoje a aula, muito mais que ensinar algo, é um exame de consciência daqueles que se colocam à disposição para discutir sobre a fé, para investigar sobre a fé e para conhecer, no nosso caso, a Sagrada Liturgia. Porque muitas vezes nós nos colocamos diante da liturgia, nos colocamos diante dos ensinamentos da igreja e nós esquecemos que isso faz parte daquilo que nós acreditamos, que isso faz parte daquilo que nós devemos viver, né? Então, muito antes de nós entendermos, nós devemos crer, assim como nos ensina Santo Agostinho, né? E toda o colégio de santos da igreja. É preciso crer, né? Porque a salvação vem pela nossa fidelidade ao Evangelho e à palavra. Acontece que muitas vezes nós, ao estudarmos, nós, ao colocarmos frente a, por exemplo, como nós estamos discutindo aqui, como especificamente é o nosso propósito, que é a Sagrada Liturgia, nós parecemos pagãos. Pagãos curiosos discutindo sobre algo que fosse de outro universo. E não, nós estamos falando da nossa fé, daquilo que nós professamos. Então, antes de nós entendermos todo aquele mistério, é necessário crer, é necessário se colocar na posição daquele que antes já aceitou aquilo que é da igreja, aquilo que é de Deus. Por isso, hoje nós vamos falar de cinco predisposições que nós devemos ter em mente antes de discutir sobre liturgia, antes de falar sobre aquela que é a nossa fé, que é a nossa salvação, né? Qual é o espírito litúrgico do qual nós devemos se colocar diante de um tesouro tão enorme, tão rico, que é a Sagrada Liturgia. Muito bem, então eu disse sobre 5 princípios, 5 predisposições que devemos ter antes ou até mesmo frente à liturgia. O primeiro deles é que a liturgia é obra do Espírito Santo. Já falei em outras aulas que a liturgia, na verdade, é a expressão dessa revelação, desse amor, desse mistério de Deus na nossa vida. Se você ainda não acompanhou essa aula, vou deixar o link aqui na descrição para que você possa acompanhar. Sendo assim, então, ao ver a liturgia, e sobretudo porque fizemos todo um percurso histórico, às vezes nós ficamos céticos, ou até mesmo deixamos de acreditar sobre a ação da igreja, a ação de Deus na igreja, a ação do Espírito Santo sobre os apóstolos e seus sucessores. Acontece que a liturgia não é fruto de mãos humanas. É verdade que quem celebra, quem participa, somos nós, seres humanos, né? Somos nós que na liturgia adoramos a Deus, mas acontece que a liturgia é vontade de Deus. A liturgia, ela é essa ação do Espírito Santo que se faz presente na nossa igreja, que se faz presente em nossa vida. Por isso, antes de nós percebermos uma realidade humana dentro da liturgia, nós precisamos entender que a liturgia, ela é obra divina. Ela vem, ela procede, tem origem, como nós já dissemos aqui, no próprio Jesus Cristo, em próprio Deus, na própria ação do Espírito Santo e até mesmo nas maravilhas que Deus Pai criou e sustenta na obra da criação. Então, a liturgia é obra do Espírito Santo e não fruto de mãos humanas. O segundo ponto, o segundo princípio, a predisposição, é entender que toda a liturgia tem como cume, como ponto principal, a Eucaristia, né? A Eucaristia, porque ela é a expressão daquilo que é o resumo de toda a fé, que é o mistério pascal. Nós sabemos que a centralidade da fé é o mistério pascal, a morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo.
E a Eucaristia é a expressão desse mistério pascal, dessa morte, dessa ressurreição, dessa entrega de Deus a nós e esse chamado, essa vocação do qual nós também devemos nos entregar, ser sacrifício, ser oferta, ser o sacerdote, aqui sacerdócio comum, que vai entregar a Deus as maravilhas do qual Ele nos fez e do qual podemos fazer para Ele, para nós, para os nossos irmãos. Então, toda a liturgia é ordenada em função da Eucaristia. Isso pressupõe que, primeiro, todos os outros sacramentos, bênçãos ou qualquer ação litúrgica, qualquer função litúrgica, ela tem lugar, tem papel dentro da Santa Missa, né? Como a celebração da Eucaristia, né? E todos os sacramentos, todas as ações litúrgicas têm que ter em mente a Eucaristia, a vivência eclesial eucarística, a vivência da comunidade, a doação aos irmãos, ao amor de Deus, a essa retribuição, né, essa adoração a Deus, né, esse consumir-se por amor a Deus. Então, qualquer ação litúrgica não podemos fugir de mente aquilo que é o mistério pascal, aquilo que é a Eucaristia, porque ela é parte constituinte de toda a ação litúrgica. Um terceiro ponto é que a liturgia ela é um edifício harmônico. Nada na liturgia deve fugir, primeiro, à nossa fé, obviamente, mas também não deve fugir a todo o corpo litúrgico da igreja. Não dá para celebrar uma coisa e fazer memória de outra. Né? É uma coisa até mesmo incompreensível a nós. Não dá para celebrar uma festa de Jesus Cristo, como celebramos recentemente a exaltação da Santa Cruz, tendo em mente a memória de algum outro santo, por exemplo. Não há confusões dentro da liturgia, não pode haver divisões dentro da liturgia, não há opiniões dentro da liturgia. Existe a liturgia, existe a obediência que nós devemos dar a ela e toda a reverência que devemos dar através dela, porque através dela nós chegamos a Deus, que é nosso Pai, que se entregou por nós na cruz, né? Jesus Cristo, o ungido, o Messias, né? Então, esse corpo deve trabalhar em função harmônica para expressar toda a vontade de Deus, todo o amor, todo o mistério. Isso implica em nós que tudo aquilo que existe no espaço litúrgico deve nos levar à oração daquilo que nós estamos propondo a celebrar, né? Então, o uso de imagens, o uso de paramentos, o uso de vestes, vestes, o uso de toalhas, enfim, tudo aquilo que pode constituir gestos, movimentos, né? Tudo aquilo que pode constituir a liturgia deve estar em unidade. Não pode, por exemplo, a minha língua, nem a minha boca falar algo e meu coração estar pensando, estar meditando sobre outra coisa totalmente diferente. A liturgia é esse corpo unido e misto. Bom, o quarto ponto é que a liturgia ela é a vontade da esposa de Cristo, que é a igreja. Bom, entender isso é crucial, porque nós entendemos de onde provém a autoridade da igreja sobre a liturgia. Nós sabemos que vem através do amor que Deus tem para cada um de nós, porque a liturgia é a expressão do próprio Cristo, a revelação da própria vontade de Deus, né? Também é por autoridade dada aos apóstolos que foram enviados para anunciar, e nós somos esses apóstolos no dia de hoje que devemos anunciar, né? Como diz São Paulo, ai de mim se eu não evangelizar, ai de mim se eu não pregar o evangelho. Então, daí advém a autoridade da igreja, mas também advém a autoridade da igreja porque ela é esposa do Espírito, esposa de Jesus Cristo, né? No qual
A liturgia, né, nessa comunhão com Jesus Cristo, a igreja em comunhão com Jesus Cristo, deve então buscar como é que devemos celebrar, como é que nós podemos chegar a essa concretude dessa união, desse encontro pessoal com Cristo. É função, portanto, da igreja, como guia, como mestra, como guardiã da fé, fazer essa ponte, né, justamente entre Deus e o homem. Então, a liturgia é sim vontade da igreja porque expressa o amor que temos para com o esposo que é Jesus Cristo. E ali temos uma comunhão, uma fraternidade perfeita e querida, pensada por Deus. Mas também a liturgia, no quinto ponto, é um corpo total. Quando nós estudamos, por exemplo, sobre gestos litúrgicos, nós falamos de toda a liturgia, porque não há diferença entre uma liturgia e outra. Primeiro, porque há um ponto central que é a Eucaristia, como já disse, e segundo, porque cada celebração não tem digamos assim, nós não precisamos de um dicionário para entender cada celebração da igreja, mas é necessário que nós entendamos aquilo que é próprio da liturgia e aí vamos entender cada celebração nos seus mínimos detalhes. Digo isso porque é um movimento que nós fazemos aqui no nosso apostolado sobre a liturgia, que nós estudamos coisas gerais da liturgia, mas que são puramente aplicáveis a cada celebração, como por exemplo o rito de uma exéquias, ou celebração de um batismo, de um matrimônio, da penitência, da Santa Missa e assim por diante. Então, a liturgia é esse corpo todo, né? Onde não há diferença, não há confusão. Né? E ao entender uma coisa, entendemos tudo, porque uma coisa está unida à outra perfeitamente. Então, aqui ficou o meu convite, a minha reflexão, o meu exame de consciência para cada um de vocês que nos acompanham, que a nossa disposição a se apresentar na liturgia não seja de pagãos curiosos, não seja daqueles que apenas estão escutando sobre algo qualquer, estão estudando sobre algo qualquer, né? Mas antes estamos procurando entender a fé que professamos, o culto que celebramos. E que a liturgia seja de fato isso para nós, né? Esse amor, essa entrega, tal qual Jesus o faz por nós, por cada um de nós.